Sejam bem-vindos a mais uma live na semana do Dia dos Pais. Nós estamos fazendo lives de terça a sexta-feira e hoje nós temos uma convidada especial. A convidada é a minha querida esposa, Carol Mendonça, e nós vamos falar sobre um recado para elas. É um dos capítulos do livro e esse capítulo eu escrevi exatamente para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres são aquelas que fazem parte do resgate da masculinidade. Elas são parceiras de Deus nesse resgate. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai enviar aqui, enviar para o máximo de pessoas possível, para a gente tá alertando aí o pessoal aí para participar dessa live aí com a gente. Então, você que for entrando, por gentileza, nessa setinha aqui embaixo aqui, vai enviando para o pessoal aí, para a gente começar a nossa live. A live de hoje, que é um assunto muito, muito, muito importante, né? E que abrange muito a área de relacionamento. A mulher, ela é uma adjuntora, auxiliadora, e através dos conselhos, através do diálogo, através, né, do nosso relacionamento pessoal com as mulheres, principalmente as mulheres que estão mais perto, que no caso as nossas esposas, as nossas filhas, as nossas mães, as nossas irmãs, né, essas mulheres que fazem parte do nosso relacionamento mais próximo, mais íntimo aí, são as mulheres que de fato Deus usa para nos abençoar e para nos ajudar a resgatar a verdadeira masculinidade. Então, enquanto você vai entrando aí, vou te pedir a gentileza de enviar aqui para o máximo de pessoas possíveis para a gente estar iniciando aí a nossa conversa com a Carol. Amém? Então, vou terminar de enviar aqui agora, já vou chamar a Carol para a gente começar a conversar. E hoje vai ser bênção. Lembrando que amanhã termina a nossa live. Amanhã termina, né, essa série de lives. Amanhã vai ser com o Léo Heller, pastor Léo Heller. E amanhã nós iremos falar sobre masculinidade tóxica. Interessante, né? Então a Kate já entrou aí, o Gerson Godinho também está aí com a gente. Depois eu quero um feedback do Gerson. O Gerson comprou aí o livro, o Thiago também já me deu o feedback, que é o esposo aí da Kate. E vai ser bênção demais. A Carol aqui pra gente conversar, trocar uma ideia. Olá! E aí? Deixa eu pôr um filtro aqui. Como sempre, as mulheres já entram e já se preocupam com o filtro, né? Com certeza. Olha isso, não tem condição. Peraí, deixa eu colocar um filtro aqui. Ó, o meu tá sem filtro. Ih, que filtro é esse daí? Esse olho. Peraí que eu tô procurando o meu filtro favorito, mas não tô achando aqui não. O Charles entrou, a Ligodinha entrou. Aqui a gente tá falando oi aí contigo, ó. Olá! Sejam bem-vindos! Espera aí que eu tô quase chegando lá. Aí. E você também pode participar mandando aí a sua pergunta, a sua sugestão, a sua observação sobre como as mulheres são parceiras de Deus no resgate da masculinidade aí. E no capítulo que eu escrevi apenas para as mulheres, né? Não apenas para as mulheres, mas direcionado para as mulheres, eu dei o termo masculinicídio entre aspas. Por quê? Porque eu falei dos erros e dos ataques que as mulheres fazem para diminuir a masculinidade do homem. E às vezes esse ataque elas fazem inconscientemente, assim como os homens também fazem, né? Isso aí. Eu achei interessante porque você falou várias coisas. Eu aprendo, né, com meu marido, gente. Então, você falou várias coisas aí. Talvez vai dar um eco, gente, porque a gente tá na mesma casa, só que em ambientes diferentes. Então, talvez vai dar um eco aí. Não tá dando eco, não. Tá, sim. Eu tô ouvindo aqui o eco do negócio. Então, assim, você falou, né, que tem muitas frases que nós mulheres usamos que pode depreciar o homem, né? Que as mulheres aí vão se identificar. Eu, por exemplo, quando era solteira, eu sempre fui muito pra frente, fui muito forte, decidida. E eu achava que os homens eram tudo lerdo, banana, devagar. E a gente
solta essas frases de várias vezes, né? Você colocou até, tô aqui com o livro do David. Então aí você colocou até algumas frases, eu quero usar de exemplo. Você falou assim: quando você vai virar homem, quando você vai amadurecer, você é um banana, seu burro, cabeçudo, você é um soberbo, arrogante, teimoso, seu porco. Então, tantas frases, né? Que a gente solta às vezes na hora da raiva ou na hora do dia a dia mesmo, tipo assim, ai que lerdeza, ah, você é um burro, ah, pelo amor de Deus, lá que você é banana. Então, frases que nós soltamos que diminuem o homem e que faz o homem ser menor do que a vida dele, o posicionamento dele. Então, assim, a gente precisa aprender a celebrar as coisas boas que os homens ao nosso redor têm. Não só nosso marido, mas nosso irmão, nosso pai, nosso vizinho, o patrão, o colega de trabalho. Às vezes você deu alguma coisa pro seu colega de trabalho fazer, e aí, tipo assim, você falou, ah, que lerdeza, e não sei o quê. Então, automaticamente você, quando menos esperar, você vai soltar isso com o seu marido ou com um homem importante na sua vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas palavras, que as palavras elas têm poder de edificar ou de destruir. E nós mulheres falamos mais que os homens, então a gente precisa tomar cuidado aí com as nossas palavras, porque elas são muito poderosas. Elas podem edificar e deixar o homem mais bonito. Olha o David como é que ficou, né? Porque, né, gente? Vamos combinar que se você olhar a foto antigamente, você vai falar assim, meu Deus, é outra pessoa. Então, não só fisicamente, mas nós temos poder de animar, de validar e de edificar, como também de destruir. Você não vai dar em nada, seu projeto não é bom. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, naturalmente, saem mais críticas do que elogios. E aí, uma frase que você colocou no livro, que eu achei muito forte e eu acho que você tem que anotar essa frase aí. Quando falar nisso, tem que colocar aqui, ó, o tema de hoje. Fala assim, ó, quando você perde o controle das suas emoções, o diabo assume o controle da sua língua. É forte. É forte. E assim, as mulheres, exatamente o que você está falando, às vezes essa questão não é apenas em relação a mulher e homem, mas também em relação a homem e mulher, em relação a pais e filhos, em relação a liderança e liderado. Às vezes a gente foca mais no erro, mais na atitude falha que a pessoa está tendo, no comportamento pecaminoso, às vezes, do que nas atitudes corretas, né? Corretas que o homem está tendo. Então, uma das maneiras das maneiras que nós temos de ajudar o homem, né? No caso a mulher tem de ajudar o homem, é validando ele, assim, não é errado conversar, dialogar, quando de fato o homem ele está errado, tem um comportamento nocivo. Mas é necessário nós reafirmarmos a atitude boa, o comportamento bom, nós validarmos a atitude boa e dizer, olha, eu gostei muito que você fez isso, eu gostei muito daquela sua atitude, eu me senti protegida, eu me senti amada quando você fez aquilo, foi muito importante para mim. Por quê? Porque as mulheres, elas falam muito de sentimento. Já que elas falam muito de sentimento, falem também dos sentimentos bons. Falem também de como elas estão se sentindo bem diante da atitude do marido. Assim, assim o homem ele vai se sentir tão legal, vai firmar, né, aquele comportamento, vai ficar mais gravado na mente dele e ele vai conseguir reprogramar as atitudes dele. Por quê? Porque muitos homens eles precisam também renovar a mente. O interessante que você falou, né, exatamente o contexto do livro, e eu não coloquei aí, mas eu quero te fazer uma pergunta para ver se você, né, o que você acha. As mulheres também são machistas? Com certeza. Tem umas que são até mais que os homens, porque o que é ser machista? É você se colocar o homem superior à mulher em todas as situações. Então, o homem, ele se coloca, tipo assim, eu sou melhor do que a mulher, o homem machista, né? E muitas mulheres, eu acho, assim, pelo menos na minha concepção, né? Que você que é o escritor, entendido do assunto, mas na minha concepção, eu vejo que as mulheres, elas se autodepreciam para colocar o homem, tipo assim, homem não pode fazer isso. O exemplo que você deu no livro. Homem não chora.
Quem disse que homem não chora? Jesus chorou. Então, você falar que homem não chora, você está sendo meio machista. A mulher falar, não me engole o choro, menino, que homem não chora. Quem disse que não? Homem tem sentimento como qualquer outra pessoa. Ele não vai ser delicado como a mulher, mas ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem que expressar. Porque por a gente crescer numa sociedade que as pessoas oprimem os homens, falando assim, homem não chora, homem não faz isso, homem não demonstra sentimento, nós mulheres acabamos, quando que casamos, sofremos um pouco com isso, porque os homens não são muito de expressar. Nós já expressamos demais, mas os homens, eles não são muito de expressar, né? Tipo assim, o que você está sentindo? Não, nada. E às vezes ele está ali morrendo, ele está com depressão, está desesperado e não fala. Então a gente cresce numa sociedade machista, homens e mulheres, que oprimem os homens em expressar os seus sentimentos, quando não tem nada de errado nisso. Né? Então a gente vê que as mulheres também, eu acredito que as mulheres também são bem machistas. A Ale Godin colocou assim, ó, sinceramente, acredito que a nossa maior contribuição é não tentar assumir responsabilidades que não fomos chamadas para exercer. Exatamente. Muitas vezes de tentar ajudar os nossos maridos, acabamos por absorver situações que baldão para nós. Não entendi. O marido dela falou, comecei a ler, estou gostando muito. Leitura de fácil entendimento que atingirá um grande público. Tenho certeza que será um sucesso. Parabéns. Glória a Deus. Feliz pelo feedback aí. Muito obrigado. Ouvi que o Ricardo Bandeira entrou aqui, ó. Saudade, turma Ana Cainoses. Sensacional. E puxando um gancho aí do que você falou, acho que o grande problema da sociedade também é que coloca o masculino e o feminino como antagônico. São opostos muito distantes. Por exemplo, a mulher chora, demonstra sentimento, é mais frágil, é mais cuidadora, né? Ela serve mais. Aí a gente criou uma figura do homem onde que ele não pode chorar, onde que ele é mais agressivo, onde ele não pode ser sensível. Não pode demonstrar sentimentos, né? Então, um dos problemas é que a gente criou essa imagem de homem e mulher muito distante. Então, os homens acabaram ficando com preconceito, né? É a visão machista. Não, eu não posso chorar. Não, eu não posso falar dos meus sentimentos. Não, eu não posso. E muitos homens entram numa crise, entram num quadro de depressão exatamente porque não falam de sentimentos, porque não choram, porque não pode demonstrar fraqueza, porque, né? E isso, de fato, tem atrapalhado demais. E uma coisa que você colocou no livro que eu achei interessante também, eu tô falando bastante do livro, gente, porque você precisa comprar esse livro que tá muito forte. É que nós, mulheres, precisamos incentivar os homens ao nosso redor a buscar ajuda. A se abrir, a estar em ambientes masculinos, a se abrir com os outros, a procurar um líder, procurar uma referência masculina, porque hoje em dia está em falta referências masculinas, caminhar com homens, não só com mulheres e tal. Eu achei interessante. Mas uma coisa que você colocou no livro, e é verdade, os homens têm muita dificuldade de falar deles. Então, por exemplo, qual a melhor pessoa? Eu acho que os homens precisam sim buscar referências, andar em ambientes masculinos, se abrirem, conversar sobre assuntos de homens com outros homens. Mas se você é casado, a sua esposa tem que ser a sua melhor amiga, sabe? O problema é que, foi o que você colocou no livro, eu achei muito forte. Que nós mulheres não estamos preparadas ou maduras para receber o confessar das tentações dos nossos maridos ou dos homens da nossa volta. Imagina um homem à sua volta, o seu marido, por exemplo, fala que chega em casa, você colocou um exemplo no livro, né? Chega em casa falando que está sendo tentado pela mulher do serviço, do trabalho. Qual que seria a reação de uma mulher imatura? Que absurdo! Você está me traindo! E assim, ele está expondo o coração. Ele está expondo o coração. Falando assim, olha, eu estou sofrendo tentação, eu não estou confessando pecado. Como diz o pastor Eibiúbe, você colocou a frase no livro, quem confessa tentação não precisa confessar pecado. Então está faltando também em nós, lógico, está faltando posicionamento e maturidade do homem, mas está faltando em nós, mulheres,
essa maturidade de saber lidar com as tentações dos nossos maridos ou dos homens na nossa volta. Porque a gente já cria louca, a gente já cria um monte de história na nossa cabeça, cria um monte de coisa que não é real. E ao invés de ser esse sustento, esse apoio, essa segurança que o homem é para nós, a gente ser para ele também, a gente acaba, tipo assim, fazendo com que ele retraia ainda mais. Quando ele vai confessar algo, aí você fala assim, mas que absurdo! Aí ele já fala, então, não posso falar nada com ela, senão ela vai ficar doida. Entra num paradigma, né? Por quê? Porque os homens não conseguem falar muito dos seus sentimentos, não falam muito de si. Aí, eles são incentivados a falarem. Eles são incentivados a confessar a tentação, nem o pecado, a tentação, né? Para quê? Para que as mulheres ajudem ele a caminhar, a se fortalecer e a vencer aquela tentação. Só que existe esse caminhar na luz, andar na luz, e nós somos incentivados a todo momento a caminhar na luz, andar na luz e prestar contas é uma dessas maneiras. Só que eu coloquei no livro aí que o homem deve prestar contas com a sua esposa. Ela deve ser a sua melhor amiga, é o que você acabou de falar. Por quê? Porque às vezes pega uma amiga do colégio, uma amiga do trabalho, da faculdade, né, como substituta emocional e espiritual, né, para ele. E isso é ruim, isso é péssimo. Por quê? A mulher que deve ser a sua melhor amiga, se não for casado, a sua mãe, a sua irmã. Se não for, se for casado, a sua esposa, né? E até E referências masculinas, líderes. Referências masculinas, exatamente. Mas é o seguinte, eu vou confessar uma tentação. Eu vou confessar que eu tenho... o homem confessa uma tentação na masturbação, uma tentação na pornografia, uma tentação, né, de uma mulher que está dando em cima dele do trabalho. Nossa, achei ela bonita e está difícil, tudo mais. Será que as mulheres, elas têm maturidade para ouvir e ajudar? Né? Por quê? Porque na hora que ele fala alguma coisa e a mulher ela já explode, ele vai se retrair. E aquilo que era difícil para ele, e ele está lutando para falar sobre os sentimentos, sobre a tentação e tudo mais, que o homem tem uma tendência de ser um pouco mais orgulhoso, ele acaba se fechando e ele não tem referências masculinas perto, não tem dificuldade de se abrir com outros homens, e ele não consegue nem se abrir com a própria esposa. E uma coisa que você falou no livro também, dentro desse assunto, é que o que mais falta nos relacionamentos hoje é o diálogo. Então, assim, por exemplo, eu vou falar comigo e com o David. Eu nunca tinha namorado. Então, o David foi meu primeiro e único namorado. Então, eu nunca tive nenhuma experiência. Então, eu aprendi tudo com ele. Aprendo tudo com ele. Então, tipo assim, eu já sou mais explosiva, já sou mais intensa. No início do nosso casamento, às vezes ele vinha me falar alguma coisa, ai, mas isso aqui explodia. Ainda tô melhorando, né? Eu ainda sou bem intensa. Mas o David, ele teve toda a paciência de sentar comigo e falar, amor, eu não gosto quando você faz isso. E isso também falta nos homens. Os homens terem a paciência de ensinar. Porque, querido, ninguém nasce sabendo. Então, você vai casar com uma esposa, com o marido, você vai se relacionar com alguém que tem uma outra cultura de você. Então, tipo assim, eu tive que ensinar pro David algumas coisas que eu falava assim, amor, eu não gosto disso. E ele fala, poxa, mas é tão normal. Vou te dar um exemplo básico, que para mim era tipo assim, ridículo, mas para ele era importante. Né? Quando eu ia marcar um compromisso, eu sempre fui independente. Então, se alguém me chamava, vamos tomar um café lá em casa, eu falo, vamos, demorou, pode marcar. Depois eu chegava para ele e falava, amor, nós vamos amanhã tomar um café lá na casa de fulano. Ele, mas você nem me consultou, você nem me falou nada. Eu falo, mas precisa falar? Era só, já marquei, a gente não tem nada. Ele falou, tá, mas e se eu estivesse programando outra coisa? Então a gente teve que alinhar isso porque era natural para mim, na minha independência, já marcar as coisas. E para o David era um princípio. Olha, nós vamos decidir juntos. E hoje eu vejo como isso é importante, decidir juntos. Porque se você decide algo simples juntos, você vai estar apto a decidir coisas grandes da sua vida, do seu chamado, da sua família, do seu ministério juntos. Então, decidir juntos é um princípio. E para mim não era natural, porque eu sempre fui sozinha, sempre fui independente. Já para o David era um princípio, então ele me ensinou sobre isso. E eu tive que ensinar algumas coisas da minha cultura familiar, do jeito presentes. Eu amo presentes, é uma das minhas linguagens de amor. E o David não era muito
assim, porque não é a linguagem dele, ele não foi acostumado. Eu, desde pequena, cresci ganhando presente. Por mais que seja uma florzinha, uma coisa simples, cresci, meus pais me davam muitos presentes e não era a cultura dele. Então eu precisei ensinar, amor, quando for uma data especial, ou até mesmo fora de datas especiais, eu gosto de receber um presente. Não é coisa cara, mas uma coisa simples, um brinquinho, uma florzinha. E ele foi melhorando, ele foi aprendendo, porque Precisa relacionamento é melhorar muito aprendizado. ainda. Mas a gente está aqui elogiando, né, amor? Aceita elogio. Então, assim, a gente precisa crescer o tempo todo, mas o tanto de olhar. Gente, eu tava até, minha irmã tá até aí online, eu tava falando com ela assim, elas vão fazer 2 anos de casada dela. Nossa, parece que tem muito mais. Porque a gente tem tanto diálogo, sabe? Nosso casamento está longe de ser perfeito, tá, gente? Muito longe. Mas a gente tem tanto diálogo e a gente acerta os ponteiros e fala, não gosto, não gostei, não é legal. E a gente vai lapidando isso. Se for caro também pode ser, né? Com certeza, gente gosta, cara. Mas quem tem a linguagem de amor presente, às vezes é tipo assim, passou ali na rua, trouxe uma florzinha. Nossa, você se lembrou de mim, meu Deus, você se sente importante. Como aquilo é importante para mim, o David teve que aprender e teve que se esforçar, porque não é fácil para ele. É um esforço, mas casamento é isso. Da mesma forma que para mim não era fácil ter tempo de qualidade, que a linguagem de amor do David era tempo de qualidade. Então, para mim era o último. Então, tipo assim, eu tava com a galera, né? E eu falava assim, amor, nós tivemos um dia maravilhoso, mas eu queria um tempo só com você. E eu falava assim, que um tempo só comigo, a gente ficou o dia inteiro junto. Ele, não, mas a gente não teve um tempo de qualidade. Então, pra mim, eu tive que aprender, e foi muito tortura no início, porque eu gostava de estar com galera, com gente. Hoje eu já super valorizo o tempo de qualidade. Então, é aprendido, nós precisamos investir, sabe, nos homens à nossa volta, não só no nosso marido, mas eu tenho 2 irmãos, então, um cunhado, então, assim, a gente precisa aprender a lidar com os homens na nossa volta. Cada um é de uma forma, eu não posso lidar tenho 2 irmãos, com o irmão do jeito do outro, que são completamente diferentes. Então, não só para o seu marido, talvez você está nos ouvindo e você é solteira, mas nós mulheres, principalmente nós mulheres que somos muito ativas, nós temos a tendência de pegar tudo para fazer e diminuir o homem. E isso que você falou é muito importante, porque além de diminuir o homem também, a mulher ela tem mania de comparar. Sim. E assim, comparação é destruição. É tenso. E quanto a decidir junto, eu falo para todo mundo, cara, se for para você decidir sozinho, mulher também, se for para você decidir sozinha, é mais fácil você ficar sozinha. Né? Não casa. Se você quiser ser independente, casada, não casa. Não tem como, porque vocês têm que ir para os mesmos lugares, vocês têm que alinhar a agenda, e diálogo é a base de todo relacionamento. Eu costumo dizer que se você aprender o que falar, quando falar e na hora certa de falar, você já alcançou um nível de maturidade muito grande que grande parte da população não alcançou. E as mulheres, elas precisam muito trabalhar essa questão. Por quê? Porque elas falam mais, naturalmente, né? Sim. É natural as mulheres falarem mais. A gente é mais falante. Por isso, é importante elas cuidarem também da língua, né? É importante elas cuidarem. Por quê? Para ela edificar, para elas, né? A Bíblia diz que o sábio, ele sabe o tempo e o modo. Exatamente. Então, as mulheres, as mulheres são parceiras de Deus no resgate da verdadeira masculinidade, principalmente através das palavras, né? E depois através das atitudes. Eu lembro que quando eu casei com a Carol ela fazia naturalmente, é o que a Ali Godinho colocou aí, ela fazia naturalmente o papel do homem. Por quê? Porque ela já estava acostumada, já era independente, morou sozinha durante muito tempo. A maioria das mulheres hoje são assim, as solteiras. Eu conheço muitas mulheres assim que são bem-sucedidas, são maravilhosas, mas como elas não têm um homem do lado dela, não quer dizer que as mulheres não são capazes, gente, entenda. Exato. Todas nós mulheres somos capazes de fazer tudo tão bem ou até melhor do que os homens fazem. Mas aí você vai se sentir sobrecarregada
e no final do dia você vai estar exausta. Por quê? Porque não é o seu papel fazer aquilo. Se não tem ninguém para fazer, ok. Mas vou te dar um exemplo. Você ia falar, né? Já te interrompi, amor. Pode falar. O exemplo é exatamente isso que provavelmente você vai dar. Quando a gente casou, ela pegava as coisas pesadas, compra, qualquer coisa pesada. Mala e tudo mais, ela já pegava e saía carregando. Porque eu sempre fiz isso? Exato. E eu percebi que de vez em quando ela reclamava de dor na coluna. Mas por quê? Porque ela sempre pegava as coisas sozinhas. E chegou um momento que eu falei assim, não, deixa que eu levo. Aí ela falou assim, não, pode deixar que eu levo. Eu falei assim, olha, agora você tem um namorado. Isso daqui é papel do homem, então deixa eu levar. Por que é papel do homem? Eu não estou diminuindo a mulher, não estou tirando a autonomia da mulher. Eu simplesmente estou falando aquilo que a Bíblia fala. Que o homem a mulher é o vaso mais frágil. O homem também é vaso, só que ele foi feito de uma forma um pouco mais forte. A estrutura dele é um pouco mais forte. E a mulher é frágil não é porque ela é menor do que o homem. Exato. É porque o David sempre me ensinou isso. A mulher não é frágil porque ela é menor do que o homem. Porque nesse mundo feminista que a gente vive, as mulheres falam assim, eu não sou mais frágil, é porcaria nenhuma, eu sou muito forte. Não é por causa que ela é menor do que o homem. É porque, tipo assim, ela faz tudo que o homem faz, mas no final do dia ela vai estar mais cansada porque ela se envolve mais emocionalmente. Então, o homem, tipo assim, ele trabalha o dia inteiro. Saiu do trabalho, ele troca a chave, desliga aquela chave de trabalho e entra na chave de casa, tá tudo de boa, paz e amor. Mulher não, ela fica ali o tempo todo, ela fica envolvida emocionalmente com aquilo e aquilo acaba dando exaustão para a mulher. Então, nós conseguimos fazer tudo que o homem faz? Sim, até mais. Mas nós nos cansamos emocionalmente muito mais. Então, no final do dia, você vai estar muito mais esgotada, muito mais triste, muito mais cansada. Então, nós precisamos baixar o nosso orgulho, porque muitas vezes é orgulho. Eu consigo pegar esse peso? Eu consigo. Mas já que tem um rapaz, você poderia me ajudar? Não tem nada de errado nisso. Você não está diminuindo quem você é. É uma liderança compartilhada também, né? Não tem por que você querer fazer tudo se você tem um rapaz, né? Um namorado, um pai, um irmão para fazer isso. Eu lembro que a gente até conversou com uma das meninas que a gente acompanha e a menina, né? Ela falou assim, eu faço mesmo. Tem um monte de cadeira lá na igreja, lá eu vou lá e pego. Pega tudo sozinho. O cara falou ainda assim, fala com orgulho, né? O cara veio assim, deixa que eu te ajudo. Não preciso de ajuda. Não, mas peraí, né? A estrutura, né? A estrutura do corpo dele é mais forte, né? Então é natural ele conseguir carregar mais. E você pode dar um passo para trás e deixar ele, mesmo que você seja capaz de carregar. É isso que as mulheres precisam entender. Às vezes nós precisamos dar um passo para trás, não para nos diminuir, mas para poder ensinar como que a gente deseja, como que a gente pode ensinar e ser ensinada também. Exato. Então, assim, dar um passo para trás, às vezes, é mais significativo do que tentar ensinar, explicar, falar. Por quê? Porque quando você dá um passo para trás, eu lembro de uma pastora, a Carol, ela sempre fala dessa pastora, que o marido tinha que trocar uma lâmpada. Né? Tinha que trocar a lâmpada. E falou assim, não, eu vou deixar isso para ele porque, né, ele é mais alto, ele sabe trocar, é o papel dele e tudo mais. Então, eu vou deixar para ele. E pediu. Aí, e ela poderia fazer? Claro que poderia. Mulher consegue trocar uma lâmpada. Exato. Aí ela pediu, marido, você pode trocar essa lâmpada para mim? Ele falou assim, ok, vou trocar. Só que assim, existem homens que são um pouco mais parados mesmo. E se as mulheres, elas sempre fazem o papel do homem, sempre fazem tudo, os homens muitas vezes podem, daqui a pouco... Se acomodar. Troca, né? Se acomoda. Então, não vou fazer não, depois ela faz. E depois, o que ele fez? Ele falou, não, depois eu troco. Só que passou um dia, 2 dias, uma semana, ele não trocou. Ela foi lá e pediu para ele de novo, você pode trocar? Eu falei assim, né? Tem que trocar, vou trocar. Demorou o tempo necessário, né? Não o tempo necessário, demorou um bom tempo para que ele trocasse. Mas ela não trocou. O que isso significa? Significa que ela deu um passo para trás para dizer assim, olha, você também pode me ajudar nas tarefas de casas, essas coisas que são um pouco mais alto, um pouco mais difícil e tudo mais, você pode fazer. É um papel do homem mexer nessas coisas, também é um papel do homem, mas ela ajudou ele fazendo o quê? Dando um passo para trás e deixando ele agir.
eu tô dando esse exemplo é bem básico, mas isso é em tudo, em tudo. Se você Porque se pede o você seu não está marido, disposto a esperar o marido ou o homem da casa trocar uma lâmpada, mas ele vai demorar um século. Que demore um século, mas para você ensinar para ele, olha, eu preciso da sua ajuda também nas pequenas coisas, para não sobrecarregar para mim. Então, se você não está disposta a dar um passo para trás para esperar que troque uma lâmpada, você não vai estar disposta a dar um passo para trás em algo muito maior. e o mais importante, né? Você pede, você espera e depois você valida. Nossa, como Sim. foi Não, importante você muito fazer isso. obrigada e Nossa, tal. como está iluminado. Nossa, que legal você fazer isso. Olha como que a casa ficou mais alegre. Enfim, nesse exemplo é um exemplo básico, mas imagina um exemplo que define o futuro. Imagina na criação dos Mudar de filhos. estado, país. Imagina na criação dos filhos, né? Você precisa que o seu marido seja mais ativo. Se você precisa, porque hoje no Brasil, principalmente, as mulheres, o índice dos casamentos onde que as mulheres elas são, né, mais fortes, mais ativas, que estão mais para frente, e os homens são omissos, é muito grande, é muito grande. Então, qual é a atitude que você precisa fazer, né? Você precisa ir conversar com Adão antes de fazer qualquer escolha. E se ele não fizer nada, né, você tem que ensinar ele a fazer e não fazer por ele. Essa é a Sim. questão de hoje em dia. Por quê? Porque é muito difícil lidar. Eu disse em uma das lives que uma das coisas, você pode confirmar aí, você mulher que está aqui, né? Confirma aí, o que mais te irrita no homem? Provavelmente você vai colocar omissão e imaturidade. Isso são as Com coisas que mais irritam. certeza. Por quê? Porque o homem não foi feito para isso, né? O homem não foi feito para se omitir. O título do livro é Tem homem aí? Que é uma pergunta de Golias fazendo para o povo de Israel. Por E que as quê? mulheres hoje em dia fazem o tempo todo. Cadê os homens dessa igreja? Cadê os homens dessa cidade? Cadê os homens desse lugar, desse ministério? Porque os homens estão ali, mas não se posicionam como homem. Não se portam como homem, não se posicionam como homem. O Gerson Godin colocou assim, ó, recomendo o livro Tem Homem aí para todas as mulheres também. Aprenderam bastante sobre relacionamento. Exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque as mulheres elas precisam entender o que os homens, né? O que a Ei, gente, Pri! o que nós estamos conversando, o que nós estamos ensinando. Por quê? Porque as mulheres são essas parceiras de Deus no resgate da masculinidade. E eu digo que as mulheres elas têm muito, 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 muito conteúdo. As mulheres têm congresso, têm livros, as mulheres têm chá, as mulheres têm tudo. Elas inventam coisas para estar juntas. Né? Sim, é verdade. Hoje mesmo eu já falei com uma amiga minha, eu falei assim, ai, tô louca para fazer um chá, fazer um negócio para aglomeração, mas a gente não pode. Ai, Exatamente. E os homens não. Hoje em dia, eu tive muita dificuldade de encontrar materiais para homens, né? Graças a Deus, os materiais que eu encontrei foram muito bons. Mas, de fato, as mulheres, elas aprendem muito e chegam em casa e elas querem ensinar para os maridos. Só que os maridos, eles não querem ouvir as mulheres. Por que que os e a maridos não gente querem tem ouvir? muita palavra para compartilhar, né, gente? A questão é como compartilhar, né? Porque Porque se. uma das coisas que a gente faz para poder. Aí eu cortando, pode falar, amor. Pode falar, pode É falar, porque pode falar. eu sou empolgada, gente. Eu deixo também, mas eu sou. Ai! Pode falar. Uma das coisas que a gente faz que acaba diminuindo os homens, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você fala, mas você fala depreciando. Então, tipo assim, ao invés de falar assim, amor, será que você poderia lavar o banheiro? Fala assim, pelo amor de Deus, você não lava o banheiro ainda? Que não sei o quê. Então a gente fica muito rixosa, a Bíblia fala sobre isso. Ou a gente conhece uma pessoa próxima também que, tipo assim, até gostou do negócio, mas ao invés de elogiar, já critica. Tipo assim, legal, ficou isso daqui. Mas tá faltando um negocinho aqui. Então a gente é muito pronto para criticar. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ninguém gosta de crítica. A gente precisa? Precisa. O David me critica, eu critico ele, uma crítica construtiva. Mas a gente precisa aprender a validar primeiro. Nossa, meu amor, eu gosto tanto quando você faz isso. Essa semana eu tô gravando as aulas e o David tá fazendo almoço.
Amor, muito obrigada por fazer almoço essa semana, cuidar de mim, cuidar da nossa casinha. Eu vou te elogiar publicamente. Eu faço isso no privado, mas eu também quero te elogiar publicamente, porque você cuida muito de nós, tá, meu amor? Te amo. Essas comidas têm ficado muito gostosas. E bom, e isso é importante por quê? Porque eu sempre falo, as mulheres elas têm alguns, né, ou bastante, tem problema com submissão. Tem problema com submissão. Por quê? Porque não entendem o significado, o verdadeiro significado da palavra submissão. Submissão é estar debaixo de uma missão. E por que que Deus colocou o homem como cabeça? Deus colocou o homem como cabeça não foi porque o homem tinha que ser autoritário, pisar na mulher e tudo mais. A gente falou até na live ontem com o Jorge, e ele falou, não, a mulher foi feita da costela, para estar do lado, né, para ser protegida. Obra-prima. Não foi feita do pé para ser pisada. E Deus, ele coloca o homem como cabeça no sentido organizacional. Por quê? Porque o sonho de Deus é que essa liderança ela fosse compartilhada. Então, eu com a Carol, nós compartilhamos liderança e decidimos tudo juntos, né? Tudo juntos, né? Finanças, o que que a gente vai pagar, o que que a gente vai investir, Dinheiro é um só. onde que nós vamos viajar, o dinheiro é um só, né? E essa roupa tá legal, não tá legal, quem a gente vai convidar e tudo mais. A gente decide tudo junto. Por que que Deus colocou o homem como cabeça? Porque C.S. Lewis ele fala isso de uma forma sensacional. Ele fala que a liderança sempre teria que ser compartilhada e as decisões tinham que ser tomadas juntos. Agora, como que nós iríamos decidir por maioria dentro de um relacionamento? Não tem como, porque são duas pessoas. Então, se um decidir por um lado e o outro decidir por outro, cara, não tem como, vai ter briga. Então, é como se Deus colocasse assim, olha, por uma questão organizacional, eu vou dar essa responsabilidade para o homem. Quando eu dou essa responsabilidade para o homem, é um privilégio? É um privilégio. Mas é mais responsabilidade. Por quê? Nessa liderança compartilhada que a gente tem, né, eu vou falar com a Carol assim, amor, eu sei que a gente está divergindo nessas opiniões, nessas escolhas. Então, eu uso desse jeito, não com arrogância, não sendo autoritário, mas eu vou usar essa responsabilidade que Deus me deu para falar assim, nós vamos por aqui, nós vamos tomar esse caminho, nós vamos investir. Até porque mulher é emocional. Então, às vezes, a gente toma uma decisão que se arrepende depois. Então, é uma segurança para nós, o homem, tomar a última decisão. Eu não estou falando que o homem não pode perguntar às mulheres. Devem perguntar às mulheres. O que você acha? É para que vamos decidir isso juntos. Lógico que é tudo decidido juntos. Mas quando diverge, é uma segurança para nós, por mais que a gente não goste, porque o homem é mais racional, então a mulher é mais emocional. Então, às vezes, ela pode ir pelas emoções e dar errado. Então, é uma segurança para nós. Agora, uma coisa que eu acho que falta nos homens, que as mulheres reclamam muito com a gente quando a gente vai ministrar, porque eu sempre ministrei muito para as mulheres, e agora, graças a Deus, o David tem recebido muitos convites para pregar para homens. E esse livro, eu fiquei muito feliz quando o David escreveu esse livro. E ele já está no terceiro, tá, gente? Que esse é o primeiro. O segundo já está pronto e ele já está escrevendo o terceiro. Você vê que tem muito conteúdo para homem, mas não tem quem escreva. Glória a Deus, amor. Você é a resposta de oração para essa geração. Aleluia. Mas eu fiquei muito feliz, por quê? Porque a mulher precisa ser submissa. E submissão virou palavrão, né? Eu vou ser submissa? Que absurdo, eu não sou capacho. Submissão é estar debaixo de uma missão. Só que os homens hoje não sabem quais são suas missões. Se o homem não sabe qual é a sua missão, fica difícil para a mulher se colocar ali debaixo. Então, qual que é o nosso papel? Se o seu marido, se você já é casado, se você é namorado, você ainda tem... Abre o olho, como diz Ana Paula. Abre o olho, abre o olho. Casou, fecha o olho, fecha o olho. Então, tipo assim, se você já é casado, ou se você está orando, conversando com alguém, você precisa saber qual é a missão do cara. Se ele não tem uma missão, você já é casado, não é que você vai terminar, mas tá apertado ali de baixo para você se submeter. Então, sabe o que você tem que fazer? Você, como mulher sábia, precisa levantar o seu homem para ficar mais confortável para você ficar ali de baixo. Então, muitas vezes, é difícil ser submissa, não é só porque ele não tem uma missão. É porque também você
não levanta o seu homem para ficar mais confortável ali debaixo da missão. Se o homem não tem uma missão, peraí, vamos descobrir qual é o seu propósito. Olha, eu vejo que você gosta muito de ensinar, eu vejo que você tem habilidade para isso. Quem sabe, investe, vamos fazer um curso, investe, valida. Validar, gente, no relacionamento é fundamental. O que é validar? É tipo afirmar, nossa, eu gosto tanto quando você faz isso, nossa, eu acho que você fica tão bonito com essa roupa, nossa, então validar um ao outro, qualquer relacionamento é muito importante. Então, se a mulher, se tá apertado debaixo ali da missão do seu marido, que você fala assim, meu Deus, mas ele não sabe pra onde que tá indo, então, você como esposa sábia, como mulher sábia, você precisa elevar o seu homem, né, falar, validar ele e falar assim, amor, eu acredito em você, estamos juntos, você vai dar certo, você tem um potencial gigantesco, então você está elevando ele e aí vai ficar mais fácil você ficar ali de baixo. Isso às vezes é muito difícil porque existe uma competição dentro do relacionamento, né? As pessoas precisam entender que é uma equipe, né? O Jorge deu até o exemplo antes do frescobol, né? É para não deixar a bola cair, mas não é uma competição entre um e outro. Porque às vezes as mulheres têm dificuldade de elevar o homem, de colocar ele lá para cima, de validar, de elogiar. Por quê? Porque não quer ver ele melhor do que ela. Então vira uma competição totalmente nociva para o relacionamento. Quando na verdade você casa para fazer o outro feliz, para validar Sim. o outro, para impulsionar o outro, para catapultar o outro para o objetivo que... Ele gostou dessa palavra. Quem está acompanhando aqui sabe que ele está falando todas as lágrimas. Então, assim, catapultar. Não pode existir esse tipo de competição dentro do relacionamento. Precisa mudar essa maneira de pensar. Precisa mudar. Sim, não existe... Uma vez uma pastora virou para mim e falou assim, eu era solteira e eu já era pastora, sempre fui muito ativa, muito para frente. E ela falou assim, será que você estaria disposta a dar um passo para trás para estar no mesmo nível do seu marido e vocês crescerem juntas? Na hora eu respondi, claro que sim, é isso que eu quero andar junto e tal. Mas na prática eu não estava. Tanto que antes de eu começar a namorar com o David, Deus falou comigo assim, olha, eu sou itinerante, então eu viajo muito ministrando para vários lugares. Antes de eu começar a namorar, antes de eu sequer pensar em namorar com ele, Deus falou comigo assim, olha, você vai parar tudo, você não vai viajar por tanto tempo. Falei, mas por que, Deus? É o meu sustento, se eu não fizer isso, eu não tenho sustento. Eu falei, eu vou ser seu sustento, mas você precisa desacelerar, porque você vai precisar começar de um nível para subir junto com o seu marido. Não é porque o David não estava no mesmo nível que eu, ele estava no mesmo nível que eu, mas em fases diferentes. Entendeu? Então eu estava numa fase de uma área da minha vida, ele estava muito além na área da vida dele e eu estava aquém. Eu estava além na fase da vida e ele estava aquém. Então eu precisei desacelerar para a gente subir juntos. E hoje nós temos um ministério juntos, hoje nós somos reconhecidos juntos, nós andamos juntos e é muito mais gostoso. Então, às vezes, nós mulheres que somos aceleradas, não estamos dispostas a dar um passo para trás. Não é retroceder. A gente acha que dar um passo para trás é retroceder, mas a gente tem que lembrar do arco e flecha. Quanto mais para trás você puxa, mais longe você vai alcançar. Porque se eu pego um arco e flecha, coloco a flecha aqui e só empurro, ela vai cair aqui. Agora, se eu puxo, quanto mais para trás eu estico, mais longe eu consigo alcançar o alvo. Então, naquele momento, Deus estava falando comigo assim, dá um passo para trás. E aí, Deus me puxando, porque hoje eu e o David podemos alcançar um alvo muito mais longe, muito maior, porque nós caminhamos juntos. Ramiro, lá da Lagoinha Medellín, na Colômbia, que chique, gente. A gente tá chique aqui. Nós amamos vocês, amigos. Eu só não sei falar em espanhol, tem que aprender. Ele vai traduzir o livro do David para o espanhol, para os irmãos, a poder aí, se posicionar também. Então... Mas eu acho que a gente precisa aprender. Nós mulheres precisamos aprender a, entre aspas, dar um passo para trás, desacelerar, para poder caminhar junto. Não é uma competição, igual o David falou, né? Mais para frente, mais para trás. Né? E dentro desse tema, né, a gente está falando masculinicídio, entre aspas, porque são atitudes que as mulheres têm que diminuem, né, os homens. Isso também é importante na criação de filhos. Por quê? Porque existem muitas mulheres super protetoras que diminuem o filho, que não deixam o filho, né, livre para aprender. Tudo começa na raiz.
Exatamente. E isso acaba dificultando a criação do menino, principalmente hoje em dia, que os meninos, estão tendo uma dificuldade enorme de terem referenciais de masculinidade dentro da própria casa. Ou os pais não estão presentes, já faleceram, ou abandonaram, se divorciaram, ou eles estão presentes, mas são ausentes, né? E a mulher, ela acaba pegando um papel que, assim, acaba se tornando um peso para ela, né? Algumas, na nossa cultura, se chama até de pai, né? Que é o pai e mãe. Ah, eu sou pai e mãe. Isso Uma é visão muito legal. distorcida, né? Sim, isso é muito legal. Chega a ser até um pouco bonito, mas é uma visão distorcida. Por quê? Porque mãe é mãe. E a masculinidade, ela é aprendida, assim como a feminilidade, ela é aprendida. Então, uma mãe, ela não tem a capacidade que um homem tem de ensinar a masculinidade. Ela faz o que ela pode dentro dos recursos que ela Simples tem. porque ela não é homem. Então, tipo assim, ela Sim, pode ensinar o homem a ter um posicionamento de homem, mas ele vai estar aprendendo com a mulher. Ela não é homem, ela não vai ser homem. Então, você fala assim, ah, mas a mãe consegue. Gente, minha mãe criou 3 filhos. Minha mãe, meu pai faleceu, a gente era muito pequena, ela criou 3 filhos, ela foi uma guerreira. Mas o que a gente aprende com uma figura de homem, nós aprendemos com meu tio, nós aprendemos com outros homens, porque a minha mãe, ela nos ensinou, nos deu caráter, nos deu tudo, mas ela não era homem. Simples assim. Ela não vai exatamente. Por ensinar o que quê? um homem ensina. Porque uma mulher, ela tem gosto de mulheres. Elas têm jeito Escolhas de mulheres. né? As palavras são palavras referentes a mulheres, né? O significado de mulher significa maciez, né? Delicadeza, Isha, né? que Então, homem no assim, original é ish. Ish. E mulher no Isha. original é isha. Então, assim, Ixalá. por mais que a mãe ela tente fazer esse papel de pai, né, com os filhos, ela não vai conseguir passar a essência da masculinidade para o menino. Então é necessário que as mulheres elas entendam que se vocês têm filhos e infelizmente o pai não é presente, se o pai for vivo, vocês têm que investir, né, no relacionamento do filho com o pai. Para Não quê? Para que deprecie o ele pai. Talvez tenha. você é separada, né? E fala assim, ah, seu pai é uma merda, seu pai é uma bosta. E começa a xingar. Ele precisa da figura do pai. Então, não É, importa se você não gosta dele, mas valide a claro, claro, posição dele. claro que existe uma aspas aí, né? Se o pai ele, né, realmente for totalmente pecaminoso, se ele tiver um comportamento totalmente nocivo, aí é outra história. Crie outras referências. Aí você pode inserir outro referencial de masculinidade na vida do garoto, né? Você pode inserir o tio, o Um irmão, o líder, líder de célula, alguém que realmente professor de um passe. esporte. Exato, o professor de esporte é excelente ideia. Alguém que passe essa característica de masculinidade forte para o menino. Por quê? Porque o menino, sem a figura forte do pai, desde a sua infância, ele acaba pegando trejeitos, ele acaba pegando falas, ele acaba não tendo referencial de função de um homem e tudo mais. E mesmo que ele tenha, ele vai sofrer na sua adolescência, na sua juventude, vai sofrer na sua vida adulta. Por quê? Porque ele não tem um posicionamento de homem. Eu venho falando que, assim, Deus ele não criou um padrão estético. Então, eu posso ser homem com barba, sem barba, eu posso gostar de rock, eu posso gostar de Mozart, eu posso gostar de futebol, posso não gostar, posso gostar de N coisas. Mas Deus também não criou uma neutralidade estética. Quando eu olho para o homem, ele tem que se comportar como homem, falar como homem, né? É A o que as Bíblia fala mulheres assim, hoje estão pedindo, né? Por favor, homens se portem como homens. por favor. E assim, se ele não se comporta como homem, o que chega a ser natural se ele tem um referencial apenas de mulher, né, feminino, fui criado com minhas irmãs, com minha mãe e tudo mais, ele vai criar trejeitos. E eu vi muitos testemunhos de pessoas que falam assim, poxa, eu tento arranjar uma namorada, mas eu não consigo porque eu tenho trejeitos. E eu só descobri que eu tenho trejeitos femininos porque me falaram, me zoaram e tudo E mais. às vezes a pessoa não é homossexual. Ela Não gosta é. de mulher, ela se posiciona. Só que o cara, né, tipo, se foi criado com mulheres, ele não teve uma referência masculina. Amor, faltam Exatamente. 10 minutos.
Eu quero só, para você falar da outra parte, eu quero só focar aqui, para finalizar, uma parte que eu achei essencial para as mulheres que você colocou no livro, e eu quero ler, porque senão eu vou, né, não vou ser fiel. Perdão? Quando o perdão quebra as barreiras. Ah, imaginei. Ele coloca aqui uma parte sobre que o perdão quebra as barreiras. Muitas mulheres, elas não sabem se portar com os homens porque elas tiveram outros homens que diminuíram elas. Então, o David, ele faz ação, não é substituição a palavra. Eu quero ler para vocês. Ou você quer ler, amor? Acho que você, como homem, seria melhor Não, você não, ler. não, pode ler. Ele fala assim, ó, mulheres, então esse é para todas nós agora. Perdão por não sermos ainda uma representação digna do nosso Senhor Jesus, porque ele é o padrão de masculinidade. Perdão por todas as vezes que o machismo ou a virilidade agressiva ganhou vez em nossas atitudes e palavras. Perdão pela confusão. Muitos confundem masculinidade com superioridade e autoritarismo. Perdão pelas vezes que não houve proteção e sim a omissão. Perdão pelos tapas e socos dados pelas nossas bocas ignorantes. Perdão por chamarmos meninos de homens. Perdão pela falta de paternidade, por todos os abraços que não receberam quando vocês eram crianças. Perdão pela ausência paterna. Perdão por colocar um fardo de responsabilidade em vocês que é nosso. Perdão pelo estupro, pela violência física contra vocês, pelo feminicídio. O mundo precisa de vocês, mulheres, com feminilidade, com traços específicos que Deus deu para vocês. Perdão. Ai, que coisa linda, vou até chorar. É muito forte isso forte. daí. É muito forte. Quem escreveu isso daí? Então, gente, eu como mulher, você precisa, mulher, você também precisa ler este livro. Não é só porque ele é meu esposo, não, mas o livro tá sensacional, tá muito completo. Nós precisamos. Eu, antes de casar com o David, de pensar em namorar, eu lia muitos livros sobre masculinidade, porque eu queria entender esse universo. Nós nunca vamos entender a cabeça dos homens e os homens nunca vão entender a cabeça das mulheres. Mas pelo menos saber como lidar com isso, sabe? Os homens querem respeito, as mulheres querem amor. Então, nunca gritar com o homem, nunca chamar a atenção dele na frente das outras pessoas. Quer chamar a atenção? Chama de lado, fala, amor, isso não foi legal, não fala assim, sabe? Os homens precisam de ser respeitados, é da natureza dele. Então, assim, ele colocou esse perdão e eu, como mulher, também quero pedir perdão aqui aos homens. Quero fazer o que ele fez conosco. Quero pedir perdão todas as vezes que nós depreciamos os homens, depreciamos vocês, não acreditamos em vocês, chamamos vocês de bananas. Perdão por todas as vezes que nós não deixamos vocês tomarem posição e o papel de homem. Perdão por todas as vezes que nós passamos na frente, queríamos fazer a posição do que o homem precisava fazer. Nós, mulheres, precisamos pedir perdão para os homens da nossa vida, porque nós fazemos muito isso. Então, meu amor, me perdoa em nome de todas as mulheres, em nome de todos os homens. Me perdoa por todas as vezes que eu não acreditei, que eu não incentivei, que eu não motivei, que eu não validei. Né? Me perdoa por todas as vezes que eu não te respeitei da forma que você gostaria. Eu aprendo muito com a sua vida. E eu até falei hoje com ele, eu falo assim, eu tenho muito orgulho de quem ele é, porque ele é muito, muito maduro. E ele tá longe de ser perfeito, mas ele me ensina todos os dias. Então eu quero, assim, publicamente te honrar, porque você realmente é um homem maravilhoso. E eu não tô falando isso porque os outros não são, nem por causa do livro, mas porque realmente nós precisamos de homens que se posicionem. Eu achava assim, nunca na minha vida eu vou encontrar alguém que seja maduro o suficiente, que eu achava que todos os homens eram banana. E quando eu encontrei com o David, que eu comecei a conversar com ele, que eu fui vendo a maturidade, eu falei, onde esse menino tava que eu não achei ele antes? Então, assim, obrigado pela sua maturidade, pelas suas renúncias, pelos seus nãos que nos trouxe até aqui. Então, eu quero te honrar publicamente, porque você realmente tem homem aí? Aqui em casa tem. Meu marido tá aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Eu que agradeço. Depois eu te dou um beijo. Pessoalmente. E, assim, isso é um exemplo lindo do que as mulheres precisam fazer. Talvez você, mulher que está ouvindo a gente, você precisa pedir perdão pro seu irmão, pro seu marido, pro seu pai, porque vocês têm diminuído, assim, naturalmente, inconscientemente,
vocês têm feito coisas que têm atrapalhado o crescimento e o amadurecimento deles. Então, o perdão, né, como está escrito ali, a Carla, né, do Estúdio K, ela falou assim, o perdão Saudade, liberta. Carlinhos! O perdão liberta, e o perdão realmente liberta. Depois que você pede perdão e você detalha, olha, perdão por causa disso, 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 a outra pessoa ela se sente livre, se sente impulsionada a crescer e ela vai confiar mais nas palavras que você vai liberar para ele, palavras de vida, palavras de impulsionamento, palavras de validação. Então, assim, você tem uma dificuldade com os homens da sua vida, comece pedindo perdão, né? Esse texto eu escrevi porque realmente é necessário pedir perdão, abrir esse espaço para diálogo e motivar. E as mulheres precisam motivar os homens. E uma das coisas que eu quero, assim, que é muito, muito, muito importante, e eu quero muito que você motive os homens, é o curso que eu vou lançar. Peraí, antes de você falar sobre isso, gente, tem tudo para mulher. Tem chá de mulher, culto de mulher, tudo para mulher. E a gente não vê muito isso para os homens, porque os homens, eu acho que eles têm medo de se expor publicamente. Eu vou num lugar que só tem macho, vou aprender, não precisa aprender. Então, o Deide vai lançar algo para você aprender de casa. Então, seu orgulho pode ser quebrado, você não vai aprender no meio de um monte de gente. Você pode aprender com fone de ouvido e ficar apanhando sozinho ali. Além do livro, que é maravilhoso, e você precisa... Você já comprou o seu? Cadê você que comprou o seu? Compra lá o seu, lá no Mais Profundo Estão. Ele vai falar agora do curso que ele vai lançar. Então, assim, nós precisamos incentivar os homens a fazer esse curso, porque o curso está sensacional e vai ajudar muitos homens a se posicionarem com os homens. Todo homem, adolescente, gente, tem criança de 10 anos lendo esse livro. E você ainda não está lendo, estamos pegando É verdade. O Pedrinho tem 10 anos e já está lendo o livro aí. Verdade. De ver a então, foto dele. O que nós vamos ver? O que os homens vão ver no curso, amor? Fala aí o que eles vão ver no curso. Os homens eles vão ver o fundamento da masculinidade. O curso ele é baseado no fundamento. E quando nós falamos de... Saiu o seu filtro aí. Saiu? Ai, Jesus. Peraí, deixa eu só digitar aqui. E quando nós falamos sobre fundamento, o fundamento ele passa pelos estágios. Então, ele é focado nos estágios da masculinidade. Basicamente, a nossa identidade ela é formada por quatro componentes, que é a identidade bíblica, a identidade biológica, a identidade psicológica, que é individual, e a identidade social. Eu trabalho esses 4 componentes dentro do curso, dentro do nascimento, da infância, da fase adolescente, que é a puberdade, e da vida adulta, né? Trabalhando o crescimento e amadurecimento dos homens. Então, assim, não é só importante para quem é homem, mas é importante também para nós entendermos todos os estágios da masculinidade. Tanto que o terceiro livro vai ser sobre os estágios da masculinidade. Por quê? Porque vai ajudar a responder algumas perguntas, né? Quando eu me torno homem? Quando Deus me considera homem? Como que é esse processo? Né? E o que eu preciso fazer para me tornar homem, para me impulsionar, né, nesse caminho da maturidade, porque a maturidade é o que difere homens de meninos. E para quem tiver inscrito no nosso canal do Telegram, né, no caso no canal do Tem Homem Aí, é só você clicar lá, Tem Homem Aí. Nós temos 2 canais no Telegram, Ministério Mais Profundo, procura a gente lá, que você vai saber tudo sobre o nosso ministério, os nossos devocionais, todos os dias a gente está colocando lá, e o Tem Homem Aí, que aí você vai saber sobre o curso, sobre o livro, todas as frases que o David coloca, então corre lá. Tudo que a gente vai fazer nas redes sociais, praticamente a gente coloca lá primeiro. E Primeira mão. As informações do curso vai ser lá. E logo após, no sábado, nós iremos lançar para todo mundo com desconto já de lançamento especial, porque o intuito é que todo mundo faça. Esse curso ele vai ter acesso a todas as aulas. O custo, né, vai ser muito baixo, é só realmente para abençoar vocês, porque realmente a gente crê que esse curso vai chegar nos lugares que... Porque os homens, eles têm realmente dificuldade de ir para um culto de homens, porque ele acha assim, eu vou lá aprender com aquele cara. Os homens são um pouco mais orgulhosos, então o curso ele vai aprender de casa, do celular, no banheiro, quando estiver fazendo ele vai aprender em qualquer lugar, dirigindo, porque os homens precisam de material bom, como nós mulheres temos muitas coisas, os homens precisam. Então, você, mulher, incentiva os homens da sua vida. Sexta-feira, meia-noite, amanhã, né? Meia-noite nós vamos lançar sobre o curso lá no Telegram.
E sábado, às 10 da manhã, nós vamos lançar nas nossas redes sociais. Então, incentive, porque vai ser muito maravilhoso. Lembrando que todas as lives, elas estão salvas. Essa live vai ficar salva lá no meu IGTV. A primeira live foi sobre adolescente, Foi o top. amadurecimento. A segunda live foi sobre o fundamento da masculinidade. Maravilhoso. Muito, muito sobre Jesus. E hoje um recado para elas, né? Falando para as mulheres, o que as mulheres podem fazer para ajudar aí os homens no resgate da verdadeira masculinidade. Nós temos 30 segundos para a gente... E amanhã nós teremos mais uma live e o tema vai ser? O tema vai ser masculinidade tóxica, o comportamento nocivo que os homens têm, né? E vai ser com o pastor Léo Heller. Vai ser sensacional. A última live dessa série, dessa semana. Então não deixe de participar. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, que ficou aí até o final. Muito obrigado você que está assistindo depois, né? Eu quero te agradecer. Deus abençoe e vamos resgatar a masculinidade aí, nem que seja um homem de cada vez. Isso aí.